Vamos voltar para uma data bem específica, 3 de outubro de 1645, lá no Rio Grande do Norte. Uma data forte, né? Muito. Marca o massacre de Uruaçu. Assim, dezenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, mortos de um jeito brutal só por defenderem a fé católica. É um episódio, assim, violento e que muita gente de fato ainda não conhece direito, né? Pois é, e para entender o Uruaçu, a gente tem que voltar para o século XVII, sabe? O Nordeste, ou parte dele, estava sob domínio holandês. Era a Companhia das Índias Ocidentais que mandava aqui. Ah, sim. Aquela que administrava as colônias holandesas por aqui. Exato. Tinha disputa por terra, claro, mas o conflito religioso era muito intenso. Os holandeses calvinistas queriam impor a religião deles e a maioria da população local era católica. Entendi. Então essa intolerância foi tipo o estopim mesmo. Foi o estopim para a tragédia, sem dúvida. Então a nossa ideia aqui é explorar esse evento, né? Tentar entender a resistência, o que levou ao martírio dessas pessoas. Os livros nos mostram que a dinâmica desse período era bem complexa. Super complexa. Vamos focar nesses eventos que começaram em Cunhaú e, bom, terminaram de forma trágica em Uruaçu. Perfeito. Porque tudo ficou mais tenso um pouco antes, né? Em 16 de julho de 45, lá no engenho Cunhaú, foi o primeiro ataque. Isso. Dezenas de católicos, incluindo o padre André de Soveral, estavam na missa e foram surpreendidos, mortos ali mesmo. E os agressores não eram só soldados holandeses, né? Tinham também indígenas aliados a eles, os tapuias, os potiguares. Que situação. E aí, 3 meses depois, o horror se repetiu, talvez até pior. E em 3 de outubro, em Uruaçu, um grupo armado, esse liderado por um alemão a serviço dos holandeses, o Jacó Rabe. Jacó Rabe. Isso. Ele cercou outro engenho. E lá tava um monte de gente refugiada, sabe? Muitos que escaparam de Cunhaú, outros moradores, camponeses, indígenas já convertidos, negros e outros padres, tipo o Ambrósio Francisco Ferro. E aí fizeram eles prisioneiros. Exatamente. E a ordem foi direta. Ou vocês renunciam à fé católica, ou morrem. E o pessoal não cedeu. Ninguém. Nossa, é difícil até de visualizar uma cena dessas. A recusa deles e a resposta foi essa violência extrema. Violência brutal. Os relatos da época assim falam de mutilações, decapitações, crianças sendo mortas nos braços das mães. Dizem que o chão ficou vermelho de sangue. Meu Deus. Mas o que impressiona no meio desse terror todo foi a resistência espiritual que surgiu, né? Totalmente. A história mais conhecida é a do Mateus Moreira. A tradição diz que mesmo com o coração sendo arrancado pelas costas, ele ainda gritou: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. É chocante, né? Uma demonstração de fé no limite do humano. Com certeza. E o interessante e trágico é que essas vítimas, calcula-se umas 80 em Uruaçu, viraram mais que vítimas, né? Viraram símbolos de resistência. Resistência cultural e espiritual. Unindo gente diferente ali naquele momento. Exato. Colonos portugueses, indígenas aliados a eles, negros. Mas olha, é importante dizer que os livros nos mostram versões diferentes disso tudo. Ah, sim, as fontes variam, né? Claro. Os relatos católicos vão focar no martírio, na fé. Os relatórios holandeses da época vão tratar mais como ação militar contra rebeldes. Às vezes nem falam da religião. Minimizam essa parte. Isso. E tem até cartas de líderes indígenas aliados aos portugueses, como os Camarões, descrevendo os atos holandeses como fogo do diabo, condenando a brutalidade. Ou seja, tinha uma disputa de narrativas já naquela época. Entendi. Uma batalha pela versão da história. Mas a memória católica, essa sobreviveu muito forte. Muito. Tanto que em 2000, o Papa João Paulo II beatificou 30 mártires de Cunhal e Uruaçu. A beatificação já é um passo enorme, né? Sim, um reconhecimento importante. E depois, em 2017, o Papa Francisco finalizou com a canonização. Declarou eles santos mesmo, incluindo os padres Soveral e Ferro e o Mateus Moreira. O lugar hoje é um santuário, né? É um santuário. O legado é muito forte.
Para a região, é um símbolo claro da resistência nordestina contra a ocupação, contra a imposição cultural. Sim. Mas, pensando mais amplamente, Uruaçu serve como um lembrete bem duro sobre o custo da intolerância religiosa e sobre o valor da liberdade, né? De crer, de viver sua cultura. E os livros nos mostram isso, né? Como a fé e a união de um grupo, mesmo em desvantagem, podem virar resistência. Exatamente. Podem ser formas poderosas de resistência. Então, Uruaçu é mais que só o nome de um massacre. É quase uma promessa de que aquele sacrifício, feito por convicções tão profundas, não vai ser esquecido. Perfeito. E talvez isso deixe a gente com uma questão para pensar, né? Qual seria? A gente vê tantos conflitos na história, muitos por causa de diferenças religiosas, culturais. Como que a gente pode usar a memória de eventos como Uruaçu hoje, não para reforçar muros, mas para construir pontes entre as pessoas?